Quer uma videoaula completa sobre os princípios constitucionais? Então assiste aqui comigo até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Já deixa um like se você gosta desse tipo de conteúdo, faça sua inscrição e não esquece de comentar aqui embaixo se esta videoaula foi útil para você. E hoje eu vou falar sobre os princípios constitucionais previstos na nossa Carta Magna. Eu vou dar um apanhado geral sobre o que são princípios, todos os princípios, os princípios de cada ramo. Então, é uma aula para você que precisa começar a entender este tema, ou para você que vai ter este tema cobrado em alguma prova da graduação ou de concursos. E o material de referência é uma apostila que foi disponibilizada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Vou colocar o link aqui dessa apostila que eu utilizei para preparar essa videoaula para vocês. Se você quiser baixar esse material, ele está em PDF, para poder ler de forma mais completa, é só clicar no link aqui de baixo. Eu acho super importante passar a referência da aula. Então vamos lá, sem mais delongas, olha só. O que são os princípios constitucionais? Gente, o princípio ele é uma espécie de bússola. O que é a bússola? A bússola é alguma coisa que mostra o caminho, que mostra a direção. Então, a ideia dos princípios, eles foram pensados para poder indicar caminhos a serem seguidos, tanto pelo operador do direito, quanto por aquelas pessoas que elaboram as leis, pelo juiz que julga o caso concreto. Então, a ideia é que o princípio seja mesmo um norte que vai direcionar a conduta dos diferentes operadores do direito que nós temos aí. Então, com o passar do tempo, uma série de princípios eles foram criados para nortear e para estruturar o nosso Estado de Direito. Então, nós vivemos em um Estado democrático de direito em que as pessoas têm os seus direitos respeitados, as suas obrigações estabelecidas, o Estado ele tem limites à sua atuação e os princípios eles servem para direcionar tudo isso. Então, dá para a gente observar a existência de princípios nas constituições de todo o mundo, porque os princípios eles representam o fundamento, eles representam a base, eles representam os alicerces, as estruturas do nosso sistema jurídico, no qual as demais leis, os outros instrumentos normativos, todos vão se sustentar, se ancorar. Então, só a título de conceituação para vocês, o que é princípio? O princípio, ele é o começo, aquilo que ocorre ou existe primeiro do que os demais. O princípio também é a razão, é o que fundamenta, é o que pode ser usado para embasar alguma coisa. E o princípio também é uma informação básica e necessária que vai fundamentar uma seção de conhecimentos. Então, tudo que eu falei para vocês. Qual que é a ideia da existência desses princípios básicos na Constituição Federal? A gente tem princípios do direito do trabalho, princípios do processo civil, princípios do direito penal, princípios de diferentes ramos. Então, a ideia dos princípios é que eles sejam normas fundamentais de conduta de um indivíduo mediante as leis que já estão impostas, além de exigências básicas ou fundamentos para tratar uma determinada situação que já existe. Então, só a título de exemplo, o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, a gente ainda vai ver. Mas se a lei penal muda para tornar a situação do réu pior, essa nova lei não aplica para ele, pelo princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Em compensação, se for uma lei mais benéfica para o réu, ela volta no tempo e abrange a conduta dele. Isso é um princípio do direito penal, do direito do processo penal. Por que eu estou dizendo isso? O princípio, muitas vezes, ele traz uma orientação para situações concretas que vão se apresentar no âmbito do direito. Então, eles representam um alicerce para qualquer indivíduo. É muito importante que todas as pessoas, não só quem está estudando para um concurso, para graduação, quem está estudando em alguma situação em que esses princípios são cobrados, mas é muito importante que todos os cidadãos e cidadãs conheçam os seus direitos e deveres
E aí esses princípios constitucionais, eles estão numa posição de hierarquia superior, né, a outras normas, por eles estarem presentes na Constituição, que é a nossa lei maior. E aí, a gente tem basicamente dois tipos de princípios, isso aí já é uma conceituação mais doutrinária, que é mais cobrada aí na graduação ou em concursos mais avançados, né? A gente tem os princípios constitucionais políticos, ou simplesmente os princípios políticos, e os princípios constitucionais jurídicos, ou simplesmente os princípios jurídicos previstos na Constituição. E aí, gente, a conceituação desses princípios variam conforme o autor que está escrevendo eles. Né? Então, por exemplo, o José Joaquim Gomes Canotilho, ele tem um entendimento, né, sobre a existência desses princípios, sobre o que eles representam. Quando a gente pega o José Afonso da Silva, que eu já citei aqui em outras aulas, aliás, eu vou colocar o link também desses dois livros. Se você quiser conhecer essas duas obras, eu vou colocar o link aqui embaixo. Já é um outro autor, o José Afonso da Silva, que ele tem a sua obra hoje até atualizada por terceiros, né? Então ele já tem uma outra visão. Então é um tema que pode variar conforme o doutrinador do direito constitucional que está escrevendo. Vamos falar um pouco sobre os princípios políticos, né? Ou princípios político-constitucionais. São aqueles princípios que fundamentam, que estruturam o Estado constitucional. Então, esses princípios, eles vão servir, eles são princípios do direito constitucional propriamente ditos. Por quê? Eles vão servir para estruturar a forma, né, a estrutura em si, o governo de um Estado. E aí as decisões políticas que devem ser alicerçadas nestes princípios, né, esses princípios políticos constitucionais que estão previstos aí na nossa Carta Magna. Então, olha só, quais que são esses princípios, né, político-constitucionais? Por exemplo, os princípios fundamentais do Estado brasileiro. Né? A gente pode pegar aí o artigo 1º ao 4º da Constituição, que eles estabelecem esses princípios político-constitucionais. Então, por exemplo, que fala, né, sobre as características do nosso Estado federativo, é um Estado democrático de direito, em que existe a separação dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, independentes e complementares entre si. Nós temos um sistema também presidencialista, né, um sistema de governo. Então, são princípios fundamentais do Estado brasileiro, princípios político-constitucionais que estão estabelecidos do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Aqui também existe a soberania, então o Brasil, como Estado soberano, ele não está sujeito a interferências, ao mando de outros países, né? Aqui existe a cidadania, como um princípio, as pessoas têm que ter os seus direitos respeitados, a dignidade da pessoa humana, né? É um princípio, é um valor que norteia todo o nosso ordenamento jurídico brasileiro, a livre iniciativa, o valor social do trabalho, o pluralismo político, que tem a ver com diferentes ideias, diferentes linhas de pensamento, diferentes ideias que vão conviver de forma harmoniosa. Então, tudo isso que nós vimos são princípios políticos constitucionais. Agora, a não ser que você esteja numa graduação, né, buscando assim, um conhecimento mais avançado, possivelmente você veio nessa aula para conhecer os princípios jurídico-constitucionais, né, que são os que a gente entende mesmo como princípios constitucionais. Então, os princípios jurídicos constitucionais são princípios gerais que vão informar a ordem jurídica nacional. Aí a gente tem uma série de princípios, né? Eu vou falar alguns deles, mas depois nós vamos ver a divisão destes princípios por ramo do direito. Então, isonomia, que é a mesma coisa que igualdade. Na verdade, não é a mesma coisa, mas traz essa ideia de igualdade, né? Isonomia significa dizer que aqui no Brasil todas as pessoas têm o direito de receber igual tratamento por parte da lei. A legalidade, né? Aqui ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser que a lei mande. A liberdade, a gente tem diferentes liberdades, né? Liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de crença religiosa, liberdade de ir e vir, né? Dentre outras aí. A ampla defesa, que significa dizer que alguém pode usar
todos os meios que estão disponíveis no direito, todos os meios legalmente admitidos para se defender de uma acusação. O contraditório, né, significa dizer que aquela parte que está sendo acusada de alguma coisa sempre vai ter o direito de dar a sua versão para os fatos. A proporcionalidade da lei, né, dentre outros aí, que nós vamos falar um pouco sobre eles por ramo. Então, vamos ver um pouco os princípios constitucionais nas áreas do direito de um modo geral. Então, o direito processual civil, né? O direito processual civil, ele é aquele direito instrumental do direito civil. É aquele direito que vai traçar aí as normas e as diretrizes que as ações de natureza civil vão precisar observar. Então, é um direito, um processo civil, ele é voltado para julgar conflitos do dia a dia, conflitos da vida civil. Aí, olha só, a gente tem aqui alguns princípios do processo civil. Depois eu vou pedir para o nosso editor dividir essa aula para você ter como pular direto para os princípios daquele ramo do direito que você estiver procurando. Então a gente vai falar sobre princípios do processo civil, princípios tributários, administrativos, né, penal. De repente eu vou dividir esse vídeo para você conseguir pular direto para aquele que você quiser. Então, os princípios do direito processual civil. Inafastabilidade da jurisdição. Basicamente, por este princípio, qualquer pessoa, né, que tenha uma situação de conflito, que tenha uma situação de violação de direito, ela pode buscar a proteção jurídica do Estado. Então, o Estado não vai se esquivar de solucionar as situações que são levadas ao Poder Judiciário, né, que são levadas para a Justiça para serem resolvidos por ele. Então, isso é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O princípio do juiz natural, né, ou do juiz constitucional, significa dizer que para cada ação, para cada tipo de processo no qual uma pessoa está envolvida, já existe um juiz pré-determinado pela lei apto a julgar aquela demanda, né? Então, esse juiz, o poder dele é otorgado pelo próprio Poder Judiciário. Então, esse juiz ele vai agir sem má-fé, porque ele é um juiz que a lei determinou que julga aquele tipo de demanda. Não é um juiz que simplesmente escolheu ou foi escolhido, né, para poder julgar aquela causa. Isso é o princípio do juiz natural. O princípio do contraditório e da ampla defesa significa dizer que as duas partes devem ser ouvidas, as duas partes envolvidas em um conflito. Vamos pegar aqui uma ação em que existe uma disputa pela guarda judicial de uma criança, né? As duas partes envolvidas no conflito, elas precisam ser ouvidas e as duas partes que estiverem sendo eventualmente reciprocamente se acusando, né? Alguém que esteja sendo acusado de alguma coisa, tem o direito de usar todos os meios disponíveis no direito para poder se defender. Então, contraditório, as duas partes têm o direito de falar, de dar a sua versão dos fatos, e ampla defesa tem o direito de usar todos os meios que são permitidos para se defender. Um outro princípio, né, é o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas, né? Significa dizer que não são admitidas no processo as provas obtidas por meios ilícitos, né? Provas forjadas, provas furtadas, né? Provas que não foram obtidas da forma que a lei determina. O princípio da fundamentação das decisões, né? Esse é um princípio super importante. Significa dizer que toda decisão judicial ela tem que ser fundamentada. O juiz não pode dizer assim, determino que a guarda da criança XYZ vá para João. Não, o juiz tem que fundamentar a sua decisão antes de determinar, né? Então toda decisão judicial tem que ser motivada. O princípio da celeridade processual significa dizer que todos os processos eles têm que ter uma duração razoável. Os conflitos levados ao Poder Judiciário, eles têm que ser solucionados a tempo de a pessoa ter a sua pretensão atendida sem que demore muito, né? A ideia é que os processos não demorem. Talvez esse seja um dos princípios mais descumpridos, né, de tudo que eu estou falando aqui. O princípio
princípio do duplo grau de jurisdição, né, significa dizer que uma decisão judicial ela pode ser revista aí por instâncias superiores. Então, se um juiz de primeiro grau profere uma sentença, né, em desfavor do meu cliente, eu como advogada, eu tenho o direito de exigir que aquela decisão seja reapreciada por outros julgadores, né, no caso, desembargadores, juízes de segundo grau. Então, direito de revisão a uma decisão judicial. Isso é para, eventualmente, né, corrigir erros, aí, corrigir injustiças que eventualmente ocorram. Temos ainda alguns princípios do direito tributário. Vou falar aqui de forma breve, porque eu já gravei uma aula completa sobre princípios tributários. Então, se você veio aqui por conta da aula de princípios tributários, eu vou falar de forma breve, mas o link para a aula completa está aqui embaixo. Então, o direito tributário ele tem muita matéria prevista na Constituição, né? Tem a legalidade, que os tributos são estabelecidos por lei ou por algum instrumento normativo, né, com força de lei, a anterioridade. Então, antes da cobrança por exemplo, de um determinado imposto, ele tem que ter sido criado, estabelecido em lei antes, né? A irretroatividade, igualdade ou isonomia tributária. Então, você não pode cobrar de forma diferente tributos de contribuintes que estejam em uma situação igual, vedação ao confisco, né? Você não pode onerar de forma tributária, usar a tributação para onerar o contribuinte de tal forma que ele perca o patrimônio dele simplesmente pagando tributos, né? Pagando impostos, por exemplo. Então, o princípio de vedação ao confisco, a liberdade de tráfego, né? Dentre outros, mas tem uma aula completa, só colocar o link aqui embaixo. E a gente tem uma série de princípios do direito administrativo, da administração pública, também tem aula completa, eu vou colocar aqui, né, princípios da administração pública, acho que tem até mais de uma aula sobre isso, mas basicamente a legalidade, né, a administração pública tem que observar a lei, a impessoalidade, em âmbito da administração pública não são admitidos favorecimentos, privilégios, né, tem que tratar aí os administrados, a gente nem usa mais esse termo, né, os cidadãos e cidadãs de forma igual. A moralidade significa dizer que a administração pública tem que respeitar aí, né, os bons costumes, aquela noção do que é certo e errado para a sociedade. A publicidade, que significa dizer que tudo em âmbito da administração pública tem que ser feito a portas abertas. A eficiência, que significa dizer que a administração pública tem que fazer o que precisa ser feito de forma rápida, com aprimoramento constante e poupando ao máximo, né, os recursos públicos. Então, link da aula ou das aulas completas aqui do canal está aqui embaixo. Princípios da seguridade social, né? Direito previdenciário não é um tema do qual eu falo habitualmente, mas basicamente tem alguns princípios norteadores do direito previdenciário, que são a igualdade protetiva, né? Dá para todos o mesmo tratamento, a universalidade de atendimento objetiva, a universalidade de cobertura também, né? Aqui a gente está falando de indivíduos que estão amparados pela Previdência Social, né? A unidade de organização, a solidariedade financeira, que significa dizer que todos contribuem, né, na medida dos seus ganhos, né, na proporção de seus ganhos. Então, temos também princípios da Seguridade Social previstos na Constituição. Temos princípios do direito penal, também são muitos, mas os mais importantes, né, a anterioridade da lei penal. Então, você só pode ser acusado da prática de um crime se antes da prática daquele crime, antes da prática daquela conduta, essa conduta já estiver tipificada na lei como crime. Então, por exemplo, eu sair na rua vestido de palhaço não é crime. Se você sair na rua vestido de palhaço, é um exemplo esdrúxulo para vocês entenderem. Você não vai poder ser acusado. Agora, se amanhã passar a ser crime, só quem sair vestido depois de amanhã que vai poder ser acusado, né? Porque a tipificação da conduta criminosa tem que se dar na lei antes da sua prática. Falei um pouquinho no início dessa aula, né? A irretroatividade da lei penal mais severa ou retroatividade da lei penal mais benéfica, que significa dizer que quando a lei penal muda,
ela só volta no tempo para alcançar a conduta do agente, do agente criminoso, né, do acusado, digamos assim, se essa lei for melhorar a situação dele, se for piorar, não volta. Então, sempre vai prevalecer a situação mais benéfica para o réu. A lei penal mais severa, ela não volta e atinge a conduta do réu. A mais benéfica, sim. O princípio da presunção de inocência, né? Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, o sujeito é acusado até não caber mais nenhum recurso para o caso dele. Gravei um vídeo aula também sobre isso, de principais direitos do preso, né, do acusado. Vou colocar o link aqui, porque lá eu contemplo também, de forma mais específica, alguns princípios do direito e do processo penal. E o princípio da individualização da pena, né? O juiz ele sempre vai fixar a pena observando as características individuais de cada acusado, de cada condenado, né? Se ele for fixar a pena de cada condenado. Então, uma série de fatores vão impactar aí, né? Três pessoas, João, Maria e José, podem se reunir para a prática de um determinado crime e cada um deles receber uma pena diferente dentro dos limites legais, né? Mas por conta da individualização da pena. Pessoal, coloquei o link para vocês aqui, né, da apostila que eu utilizei para preparar essa aula. Acessem as aulas que eu linkei aqui embaixo, porque vai ter muito conteúdo bacana para vocês explicando isso melhor no meu canal. Um grande abraço e até mais!